Rapaz, que calor que tá aqui, hein? Cara, mês de Esse janeiro. verão não tá dando trégua. Pelo né? menos tem uma cervejinha isso aí, óculos pra escuros. amenizar. O que falta é o futebol, né? Falta o futebol. A maioria dos clubes está em férias, não tem muita bola rolando, mas tem alguns campeonatos. Tem a pré-temporada e os clubes, né, jogam ali umas partidas, às vezes uns confrontos curiosos que surgem nas pré-temporadas, né? É isso que a gente vai falar hoje no vídeo, os torneios de pré-temporada, os torneios de verão, né? Isso aí. É isso Só aí. de verão, depois pode fazer de inverno, depois da vinheta. E antes de começar o vídeo, vale um recadinho. Vestiariofc.com.br é a nossa patrocinadora, parceira, né? Sim. Que mais do que os óculos estilosos, elas também são muito estilosas, né? Então, o nosso estilo aí também tem essas belas camisetas, não é só o óculos escuros, mas agora vamos à nossa lista aí de torneios de verão que tiveram confrontos interessantes que a gente quer lembrar agora. Copa Euroamérica. Primeira coisa, não podemos confundir a Copa Euroamérica com a Copa Euro-Americana, que foi disputada aí entre 2013 e 2015. A Copa Euroamérica que a gente vai contar, ela foi disputada em 3 edições, 91, 96 e 99. Apesar do nome dar uma dimensão continental, na verdade quem participavam eram clubes basicamente brasileiros e alemães. Depois no final teve participação também de times do Paraguai. As primeiras edições foram disputadas em Fortaleza, no Ceará, embora os times locais não tivessem participado. O que explica a participação dos clubes alemães é que tinha uma pausa do campeonato alemão ali no mês de janeiro, então os times vinham para cá. A primeira edição, de 91, foi disputada pelo Palmeiras, o Corinthians, o Hamburgo e o Stuttgart. O Palmeiras foi campeão vencendo por 2-0 os dois times alemães, né, o Hamburgo e o Stuttgart. Já o Corinthians ganhou do Hamburgo por 1-0, gol de Neto, mas perdeu do Stuttgart. Em 96, de novo o torneio foi em Fortaleza, dessa vez contando com Palmeiras, Flamengo e Borussia Dortmund. O Palmeiras foi campeão mais uma vez, goleou o Borussia Dortmund por 6-1 e um detalhe importante, né? Foram 3 gols do Rivaldo, e esse Borussia Dortmund, depois muitos jogadores desse elenco foram campeões da Champions League e campeões mundiais, né? Em cima do Cruzeiro. No ano de 97 o Palmeiras aplicou essa goleada e depois empatou com o Flamengo que era do Romário, do Sávio, empatou por 1-1 e foi bicampeão da Copa Euroamérica. Em 99 o torneio saiu de Fortaleza, foi para São Paulo no estádio do Morumbi, contando com São Paulo, Olímpia do Paraguai e Bayer Leverkusen. O São Paulo goleou o Bayer, né? Os alemães gostavam de levar goleada nesse torneio, né? Depois veio 7-1 só. Mas o São Paulo meteu 5-0 no Bayer Leverkusen, teve até direito a gol contra, depois também goleou o Olímpia e foi campeão desse torneio da Copa Euroamérica de 99. O São Paulo pegou gostos por torneios internacionais do Morumbi. No ano seguinte, aqui um curto adendo, fez o torneio Constantino Curi, que também é um torneio bem legal ali de início de ano, que reunia o Avaí de Santa Catarina, né, a seleção do Haiti e o Uralan da Rússia. O São Paulo foi campeão também. Na goleada que o São Paulo aplicou contra o Uralan da Rússia, o Rogério Ceni fez um gol de falta e que depois criou uma confusão lá nas contagens da FIFA, porque a FIFA não reconhecia esse gol. Quando o Rogério fez o 100º gol, tinha quem falava, mas não é o 100º. O gol do torneio Constantino Curi não estava na conta da FIFA, estava na conta do Rogério Ceni do São Paulo. E outro recadinho só também é daquela Copa Euro-Americana que a gente comentou no começo do vídeo, que esse torneio que foi disputado agora mais recentemente, esse torneio foi disputado no meio do ano, né? Então não entra na nossa lista. Depois pode ser que a gente conte aí, mas era uma coisa mais curiosa aí, com vários times representando os continentes, quem ganhasse mais confronto, né? O continente que ganhasse mais confronto era o campeão, a Europa levou 2 vezes, a América do Sul uma vez, mas isso é outra história para outro vídeo. Copa Peregrino é um outro torneio que envolveu brasileiros e europeus e aconteceu em 2008 no estádio Julite Coutinho, no Rio de Janeiro. Envolveu 3 times cariocas, Botafogo, o América e o Madureira, e também 3 times da Noruega, Stabæk, Viking e Start. O regulamento era bastante curioso, havia uma pausa aos 22 minutos, na metade do tempo, né, para os jogadores se refrescarem por causa do calor do Rio. Também poderia ser substituído e voltar ao campo, e aliás as substituições eram ilimitadas. Para completar todo esse regulamento diferentão, os expulsos em uma partida não ficavam suspensos para a próxima, eles podiam voltar para jogar. Havia um grupo de cariocas e um grupo de noruegueses, e eles se enfrentavam, né?
o Botafogo enfrentou o Stabæk e o Vikings e ganhou as duas partidas. Quando foi enfrentar o Start, não pôde enfrentar porque havia jogo do Campeonato Carioca. Então quem entrou no lugar foi o Boa Vista. E o Boa Vista fez até uma boa partida e empatou em 2-2, o que garantiu o título do Botafogo. Olha que bizarro. E o mais engraçado disso tudo é que a torcida do Botafogo comemorou o título, mas não na Copa Peregrino, e sim no Campeonato Carioca, na partida do Campeonato Carioca. Torneio Internacional de Paramaribo. Remo e Paysandu são tão gigantes que tem a torcida grande no Suriname, né? O país ali que é próximo do estado do Pará. Tanto que em 1977 houve um famoso Repá disputado na capital do Suriname, Paramaribo. A gente contou a história no nosso site, um texto no Última Divisão. Vale conferir, fica aí o link. E em 2011, quando a Federação Nacional de Futebol do Suriname completou 90 anos, foi disputado esse torneio internacional de Paramaribo, que reuniu Remo, Paysandu, o clube do Suriname Inter de Marangotapoe, não sei se a pronúncia é bem essa, e o Excelsior Rotterdam da Holanda, né? O Suriname é um país de colonização holandesa. Numa semifinal, o Remo ganhou por 2-0 do Excelsior Rotterdam. Na outra, o Paysandu empatou com o Inter Marangotapoe, passou nos pênaltis. Na final, foi 0-0 o clássico Repá e o Paysandu se sagrou campeão nos pênaltis. Granada Cup. O torneio aconteceu em 2015 no Distrito Federal e tem um dos regulamentos mais complicados de explicar, então presta atenção e vamos lá. Um dos grupos era formado por Goiás, Gama e Žalgiris da Lituânia, que estava fazendo uma turnê aqui pelo Brasil. O outro grupo tinha Shakhtar Donetsk da Ucrânia, Flamengo e Cruzeiro. O regulamento dizia que eles jogavam entre si dentro dos seus respectivos grupos, né? Com a diferença que Flamengo e Cruzeiro praticamente não faziam parte do campeonato. Eles jogavam, mas a pontuação deles não contava para o torneio. E a pontuação dos dois grupos eram consecutivas, digamos assim. Elas contavam dentro de uma tabela só. No final das contas, Gama e Goiás fizeram uma última partida e também acabou sendo quase que a final, porque era a partida dos dois times que estavam em primeiro. O jogo terminou empatado e teria que ir para os pênaltis. Mas aí o regulamento, os organizadores da competição decidiram mudar também, porque afinal já estava bem simples. Eles decidiram mudar e escolheram um critério aleatório ali para decidir o campeão, que foi cartão vermelho. Nesse caso, o Goiás ganhou e o Gama perdeu. A Granada Cup teve ainda outros momentos pitorescos, como por exemplo o Goiás, que ganhou, mas não estava no estádio no final da partida entre o Shakhtar e o Cruzeiro, que foi a última partida do torneio, então não conseguiu receber a taça em campo, como é tradicional nos campeonatos por aí. Fora isso, o Shakhtar também passou algumas poucas e boas aqui no Brasil, quando, por exemplo, no Bezerrão foi treinar e o funcionário quase não encontrou as chaves. No final deu tudo certo, mas quase ficou para fora. E em outro momento, o próprio Shakhtar também quase não treinou porque o estádio estava sem os refletores acesos. Copa Renner. Esse torneio foi realizado entre 96 e 97, era patrocinado pelo grupo Renner, que patrocinava também muitas equipes de futebol na América do Sul nessa época. A primeira edição teve Grêmio, Sport, Nacional do Uruguai e o Cerro Porteño do Paraguai. O Grêmio venceu o Nacional do Uruguai por 3-2 e o Sport venceu o Cerro Porteño por 2-0. Aí teve a final Grêmio e Sport e foi 2-2, o Grêmio levou a melhor nos pênaltis. O curioso é que os jogos desse torneio foram disputados no estádio Antônio Brás Cecim, o Cecinzão, que ficava sediado na cidade de Cidreira, no litoral do Rio Grande do Sul, e é um exemplo clássico de elefantes brancos, aquelas obras de estádios que se fazem e depois não tem uso. Esse estádio foi construído em 1996 ao custo de $800 mil e tinha capacidade para 16 mil lugares. Depois do Olímpico e do Beira-Rio, era o maior estádio do Rio Grande do Sul. Só que a própria cidade de Cidreira tinha 12 mil habitantes. O estádio tinha 16 mil lugares, a cidade tinha 12 mil habitantes. Tinha alguma coisa estranha aí, o estádio não foi utilizado depois. O prefeito da cidade, o Eloy Brás Cecim, deu o nome de um familiar para o estádio, ele depois foi preso em 2002. E o estádio, enfim, depois chegou a receber até alguns grenais, um grenal no Gaúcho de 2007, quando não tinha outro lugar para jogar, mas o estádio foi inutilizado e ele está interditado desde 2011.
A edição seguinte foi disputada na Ilha do Retiro, o estádio do Sport no Recife, né? E o Bahia substituiu o Grêmio, no mais foram os mesmos participantes. Numa semifinal, o Bahia venceu o Nacional do Uruguai por 4-1. Na outra, o Sport venceu o Cerro Porteño por 2-0. E os dois fizeram a final brasileira. Foi 3-3 Bahia e Sport, mas aí nos pênaltis o Bahia levou a melhor. Marbella Cup. A Marbella Cup é um campeonato que já tem algumas edições. Teve em 2004 e de 2011 a 2017. E uma participação de brasileiros, né? Duas, na verdade. O Atlético Paranaense jogou em 2013 e 2015. Em 2013, o Furacão começou goleando o Ludogorets da Bulgária por 6-2, com direito a pênalti defendido pelo Everton logo no começo do jogo. Na semifinal, o Atlético pegou o Dinamo de Kiev, que entrou com um time misto, mas que tinha o zagueiro croata Vida, que foi vice-campeão da Copa de 2018, naquele elenco. Inclusive naquela partida o Vida teve um gol anulado e o gol da vitória do Atlético foi feito pelo meio-campo Felipe. Na final o Atlético enfrentou o Dinamo Bucareste da Romênia e ganhou por 1-0, o herói da partida foi Marcão, o autor do gol. Em 2015 o Atlético voltou a jogar a Marbella Cup, que tinha um formato diferente de pontos corridos. Teve 2 vitórias e um empate e acabou empatando em pontos com o Lokomotiv Moscou. Acontece que o Lokomotiv tinha mais saldo e acabou ficando com o título. A última edição desse torneio na Espanha foi em 2017 e o último campeão, o campeão mais recente, foi a Inter de Milão. E além desses 6 que a gente detalhou mais, a gente tem também alguns aqui só para comentar, né, umas lembranças. Um, por exemplo, é a Copa Finta, tô aqui com uma colinha, a Copa Finta Internacional em 2005, que teve Volta Redonda, Flamengo e Joe Public, que tem da Tobago, o Voltaço foi campeão. Uma Copa bem alternativa. Bem alternativa. Teve também a Florida Cup, essa mais que agora tá passando até na TV, né? Desde 2015. Isso, né? Reúne times grandes do Brasil. O São Paulo já foi campeão, o Atlético Mineiro já foi campeão. Teve a Copa Millennium em 99, foi disputada no Orange Bowl em Miami, nos Estados Unidos, né? O Atlético Mineiro e o Glasgow Rangers para celebrar o fim do milênio. Muito legal. Que motivação, né? Fora isso, tem a Copa Rubro Verde também, que é a Copa das Portuguesas, que começou já em 2018, se não me engano. Não, começou em 2018, tá certo, 2018 e nesse ano agora teve o Marítimo de Portugal, um Marítimo meio fake. Mas uma versão brasileira, que são as portuguesas, a londrinense, a santista, a carioca e a portuguesa de São Paulo. E um outro legal também da gente mencionar é o Torneio Internacional de Caracas, né? A pequena Copa do Mundo lá dos anos 50. Tem um vídeo sobre isso. Tem um vídeo sobre mundiais alternativos e que a gente dá bastante destaque a esse torneio, que tem vários brasileiros campeões, né? E se você lembrar de algum aí do outro lado, coloca nos comentários, a gente gosta de lembrar dessas coisas. Tem que ser torneio de verão, hein? Não torneio de verão, então, sugere aí, depois quem sabe um outro vídeo. Quem sabe. E teve muita colaboração também, né? Pra gente pesquisar. A gente agradece e gosta muito. O pessoal agradeceu bastante. Fora e, Júlio, tem aquele recado tradicional, né, da nossa forma de financiamento, né? A gente tá aqui na praia, verãozão, mas não é vida boa, não tá fácil, não tá fácil. Tem o Padrim, você entra em www.padrim.com.br/última divisão, lá tem várias faixas de preço, vocês têm que criar uma faixa para mandar a gente pra praia, né? Ou então mandar a gente vestir acessórios diferentes, quem sabe, não sei. Hoje em dia, a partir de R$2, dependendo da faixa de preço, você concorre a prêmios, pode participar de um vídeo, né? Bem legal. É isso, né? É isso, gente. Então, Aqueles recados, compartilhem, curtam, até mais. É isso, tchau, tchau. Saúde. Saúde.